Com todo o respeito do mundo ao nosso digníssimo espanhol Héctor Hernández, mas que vá com Deus. Corinthians rescinde contrato com Héctor Hernández. Nessa terça-feira, o Esporte Clube Corinthians Paulista acertou a rescisão amigável com o atacante Héctor Hernández. Com a operação concluída, o clube economizará 4,8 milhões da folha salarial do futebol masculino. Héctor chegou ao Timão em 2024, foram 24 jogos, 2 gols e 2 títulos conquistados, Paulista e Copa do Brasil em 2025. Que vá com Deus, né, Héctor Hernández? Obrigado por tudo. Cara, ele fez um gol importante ainda, tá? Vamos lembrar que o primeiro gol do título da Copa do Brasil do ano passado foi dele, né? Héctor Hernández com a assistência do Thales Magno. Olha que gol lá em Novo Horizonte, Corinthians 1-0 Novo Horizontino. Fez um gol importante e vai embora. Infelizmente o espanhol não deu certo aqui. Eu lembro que quando ele chega, a gente estava numa fase, não sei se vocês vão lembrar, que o time estava jogando muito bem, a bola chegava no ataque e tudo, mas o Yuri estava perdendo um caminhão de gols e a gente falava, pô, o Garro com um atacante que minimamente saiba fazer gols. Aí chega o Héctor Hernández e a gente fala, nossa, chegou o cara que sabe fazer gols. Não foi esse cara, não era o Héctor Hernández, infelizmente, ele não foi esse cara, até na estreia dele contra o Juventude, se eu não estiver enganado, também na Copa do Brasil, né, que a gente perde o jogo lá, ou foi no Brasileiro, já não me lembro, enfim, deixa aí nos comentários, mas ele vai bem, cara. Eu achei ele que tinha o cacuete do centroavante, sabia fazer o pivô e tal. Não achei uma partida ruim do Héctor Hernández, mas não vai deixar saudade nenhuma. Ele fez o outro gol, foi contra o Bahia, que empata o jogo também na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Se eu não estiver enganado, 2025? Não, 2024? 2025, né? Que era o Ramon Dias, o técnico. Então, obrigado, Héctor Hernández, obrigado por tudo, tamo junto. Enfim, seguimos. Seguindo nos comentários, o Wellington Paulo comentou, falando em atacante, o Vitor Sá, será que tá na lista do Corinthians esse ano? Final do ano tava na lista. Pô, muito bem lembrado, Wellington, muito bem lembrado. O Vitor Sá, muita gente deu como certo o reforço do Corinthians, né, no final do ano passado, na janela do ano passado, e de repente não veio mais, né? Eu acho que os moldes que o Marcelo Paz, principalmente, trouxe para o Corinthians é justamente de economizar, de recuperar o clube financeiramente, e o Vitor Sá, o Corinthians teria que desembolsar uma grana. Eu acho que por isso que melou a negociação, viu, Wellington? Ó, o Sandro de novo, Saraújo, a melhor notícia foi o Rony acertar com o Santos. Já vamos falar sobre o Rony Rústico, o digníssimo Rony, que tá tudo certo com o Santos, ao que tudo indica. Já vamos falar sobre ele também, tá? Seguindo aqui nas notícias do Héctor Hernández. O Corinthians anunciou que rescindiu com ele e, pô, rapidinho, né? Ele já foi anunciado no tal do Gil Vicente, de Portugal. Olha aqui um post do próprio Instagram do Gil Vicente. Gil Vicente que não tem nem o verificado no Instagram deles, tá? Só para vocês saberem, eu não sabia disso, mas também pouco importa isso, né? Mas tá aí, o novo membro da família gilista, Héctor Hernández, anunciado no Gil Vicente. Torcedor do Corinthians, eu vou falar com você, meus irmãos e minhas irmãs corintianos. Essa imagem não traz paz para vocês. O cara foi embora, muita gente chamando ele de Pedro Raul espanhol. O Héctor Hernández não joga mais com a camisa do Corinthians, nunca mais na carreira dele. Ele voltou para Portugal. Tem até um videozinho aqui do Gil Vicente que eu não vou passar, mas ele fala que no Brasil as coisas não deram certo, que ele se sente muito bem em Portugal, então que ele se sinta bem, que ele faça uma carreira maravilhosa, longe do Parque São Jorge, longe do CT Joaquim Grava, e que ele vai jogar pelo Gil Vicente de Portugal. Héctor Hernández, então, -1, e de acordo com o próprio Corinthians, aquela nota que eu mostrei para vocês agora há pouco, era oficial do Corinthians. Vamos economizar 4,8 milhões na folha salarial. Se a gente fizer uma conta aí, continha de padaria, vai dividir por 12, daria 300 mil, 400 mil por mês, é isso? Acho que é isso, né? Os matemáticos aí que estão de plantão podem fazer a conta aí para mim, qualquer coisa, dividido por 12, enfim, 400 mil por mês o Héctor Hernández, o Corinthians pagava para ele, e ele não joga mais no Corinthians. Felizes com essa notícia? Eu tô e muito, tá, rapaziada? Muito feliz mesmo. Hoje saiu uma notícia, e eu não sou um cara que gosta de falar de especulação, mas eu acho que quando a gente traz especulações com fontes e grandes veículos trazendo essas especulações, a gente tem que noticiar até para o torcedor do Corinthians saber também o que está acontecendo. Eu estou aqui para isso, acho que minha função aqui na live é trazer para vocês o máximo de informação possível, com embasamento e com verdade. E por isso eu quero falar com vocês sobre uma notícia que saiu hoje, pegou todo mundo meio de surpresa, que é essa daqui. A notícia está no site do Meu Timão. Yuri Alberto entra em análise de clube da Champions League, diz jornal espanhol.
Os veículos europeus voltaram a citar o nome de Yuri Alberto no mercado internacional. Dessa vez, o jornal AS da Espanha informou que o atacante do Corinthians teria sido oferecido ao Atlético de Madrid e que está sendo analisado pelo diretor esportivo do clube espanhol, Matteo Alemany. Seguindo aqui na notícia, deixa eu ver se eu fizer assim fica melhor para vocês. Assim fica melhor, né? É que fica aparecendo essa barra aqui, deixa eu tirar. Aí, boa. A negociação, segundo a reportagem, pode não ser imediata, mas surge como uma possibilidade para o próximo verão europeu, ou seja, a janela do meio do ano, tá? No momento, o atacante brasileiro é tratado apenas como mais uma opção em avaliação pelo dirigente, que atualmente está na Alemanha em busca de reforços para o Atlético. Um dos pontos que facilita uma eventual negociação é o fato de Yuri possuir passaporte italiano, que ele foi tirar no começo do ano, lembra disso, que ele demorou para chegar, o que fez com que ele não ocupe uma vaga destinada a jogadores de fora da União Europeia. O próprio jornal já havia colocado o atacante na mira do Atlético em junho do ano passado. Ainda neste mês, o Corinthians recusou uma proposta da Lazio da Itália, que ofereceu 22 milhões de euros, cerca de 137 milhões, para contar com o artilheiro do Parque São Jorge. A diretoria alvinegra entendeu que o valor ficou abaixo do que considera adequado para uma eventual negociação do jogador. No início de dezembro, a Roma da Itália... Beleza, além da questão do financeiro, o Corinthians só detém 50% do Yuri, todo mundo sabe disso. E aí eu vou falar para vocês outra informação que eu obtive, minha informação também, tá? Outros colegas jornalistas também conseguiram essa informação, mas eu vou falar para vocês que é o quê? A ideia da direção do Corinthians é não vender nenhum titular agora. Claro que vão chegar propostas e eventualmente vai ter que vender um ou outro, né? Às vezes um Breno Bidon, o próprio Memphis, o Yuri, enfim. Só que a ideia é segurar até o final do ano, porque essa diretoria quer muito ganhar a Libertadores, tá? O foco dessa diretoria tem que ser, né, obviamente, é ganhar a Libertadores e foi reforçar o time para isso. Então a ideia da diretoria é que só vendam jogadores no final do ano. Pode até ser que negocie agora, pague agora, faça tudo agora, todos os trâmites, e ele vai no final do ano, entendeu? Que seria a metade da temporada europeia. É muito difícil disso acontecer, tá? Eu vou falar para vocês. É um sonho da diretoria, assim como a venda do Yuri, essa pessoa também falou para mim que só aceita negociar 22 milhões de euros na mão do Corinthians, ou seja, 22 milhões de euros pelos 50% do Yuri. É claro que teria que negociar com o Zenit, teria que entender toda esse negócio, mas aí a gente estaria falando de quase 50 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Estou falando para vocês, é uma negociação muito difícil, é óbvio que é o sonho da diretoria vender por esse valor e só o Yuri sair só no final do ano, mas eu acho que é uma negociação extremamente difícil, tá? Muito, muito difícil que a diretoria do Corinthians consiga fazer isso. O que me chama a atenção nessa matéria do jornal AS é isso daqui, ó. O atacante do Corinthians teria sido oferecido ao Atlético de Madrid. Oferecido por quem? Pelo empresário. O empresário do Yuri Alberto, tem uma relação turbulenta com a diretoria do Corinthians, né? Vamos falar assim. E estaria oferecendo o Yuri, segundo a matéria do jornal AS, que é um jornal forte da Espanha, para o Atlético de Madrid. Cara, como eu falei para vocês, eu não sou muito de falar de especulação, mas será que deu a hora do Yuri? Será que o Yuri tem que sair? Será que o Yuri tem que ficar? O que me preocupa, vou falar bem a real para vocês, e quero saber a opinião de vocês nos comentários aí, no chat, não é a venda do Yuri, é quem vem para o lugar. Vem alguém para o lugar? Ou a gente vai ficar com, por exemplo, Memphis e Pedro Raul no ataque? Ou com Vitinho e Pedro Raul no ataque? Enfim, são essas coisas que me preocupam. Olha aqui o Sandro Saraújo. Miguel, não foi à toa que o Yuri foi tirar o passaporte. Trabalho no empresário já pensando na janela do meio do ano. Pô, Sandro, cara, eu concordo com você, tá? A gente no futebol, a gente entende, né? Quem consome muito futebol, quem trabalha no meio do futebol, entende que coincidências como essa do Yuri no começo do ano, ter voltado da pré-temporada e toda aquela coisa, e aí ele volta da pré-temporada e ao invés dele voltar, ele fica na Itália, tirando passaporte, e algumas semanas depois ele recebe uma proposta do futebol italiano. Então, tudo muito suspeito. Eu não acho que tenha sido coincidência, não. Eu acho que existe sim uma chance do Yuri Alberto deixar o Corinthians esse ano, tá? Se vai ser no meio do ano, se vai ser no final, se vai ser para o Atlético de Madrid, para Lazio, para Roma, para onde for, isso eu ainda não tenho certeza de nada, mas tá me cheirando uma saída, não sei se vocês concordam comigo, tá bom? Deixem aqui nos comentários. De novo, Sandro Saraújo. E vou mais além, ainda mais com a notícia que a dívida aumentou mais ainda, o Corinthians vai vender ele por menos, vender ele por menos que ele queria. Falar que só vende por 22 milhões é jogar para a torcida. Também é o que eu tô te falando. É o que eu falei aqui. O mundo ideal dessa pessoa e da direção do Corinthians é vender o cara por 22 milhões de euros,
22 milhões de euros na mão do Corinthians e que ele só saia no final do ano. Pô, você como Roma, você como Atlético de Madrid, como Lazio, qualquer outro time da Europa que vá contratar o Yuri Alberto, você aceitaria essas condições? Acho muito difícil, né? Você estaria falando de quase 50 milhões de euros, ou que seja, vai, 40, 35, 40 milhões de euros num atacante como o Yuri Alberto, que não é nenhum menino, nenhuma jovem promessa, e para receber só no final do ano, eu acho difícil, acho que pode ser jogar para a torcida assim. Aqui o Juscelio Gomes, é isso? Boa noite. Se o Corinthians for vender, não pode ser por menos de 35 milhões de euros, porque o Corinthians só tem 50%. Isso é uma vergonha. Quem fez esse contrato do Ilho Banana. Do Ilho Banana. É, Juscelio, né? Deve ser isso mesmo. Cara, na época foi uma boa negociação, porque eu defendi essa negociação, tá? Eu acho que assim, eu gostava do Robert Hernando, do Queiroz, do Mantuan, enfim, até o Ivan da Ponte Preta, o goleiro, que não é mais Ivan da Ponte Preta, agora tá no Inter, né? Eu gostava, achei que foi demais, mas se vocês pensarem em toda a resposta, o retorno que o Yuri Alberto deu para o Corinthians nesse período, e que o Corinthians não gastou, teoricamente, não gastou dinheiro para tê-lo, eu acho que a negociação não foi ruim, tá? Hoje, pensando numa futura venda, sim, é uma negociação ruim, porque é isso, tem que ser 35 milhões de euros para cima, porque senão não vale a pena para nós. Mas no momento eu não achei uma negociação ruim, ainda mais pelo retorno futebolístico do Yuri. Rapaziada, comentem aqui, faça igual o Juscelio, igual o Sandro, comentem para a gente conversar muito sobre tudo, tá? Yuri Alberto é isso então, não tem nada oficial, mas o jornal AS da Espanha disse que ele foi oferecido e que existe uma chance real do Atlético de Madrid estar analisando a contratação de Yuri Alberto para a janela do meio do ano, tá? Que seria o começo do ano do ano esportivo do Atlético de Madrid, o final / começo, né? Enfim. O Rony Rústico. Pô, cara, ter esse maluco especulado no Corinthians foi um negócio de louco, né? Daqui uns anos, se Deus quiser, a gente vai lembrar disso com muita risada. Corinthians, essa notícia aqui é de manhã, deixa eu ver se tem o horário aqui, é da ESPN, do André Hernan, 27 de janeiro, às 10h46 de hoje, tá? Então, 10 horas da manhã, Corinthians se irrita com o Rony, se afasta da negociação e livra caminho para o Santos. Vamos ver o que diz a matéria do André Hernan. A negociação entre Corinthians e Rony, que mantinham conversas avançadas, teve uma reviravolta. A diretoria corintiana se irritou com o staff do atleta ao descobrir que houve um encontro com o Santos. O fato fez o Timão se afastar do atleta, deixando o caminho livre para o Peixe. Alexandre Matos, diretor executivo do Santos, foi até Belém, no Pará, para falar com o Hércules Júnior, representante do Rony. Os dois alinharam conversa pela contratação, o atacante está palavrado com o Avinegro Praiano. O Corinthians ainda não havia fechado com o Rony, tratava o negócio com cautela por conta da questão financeira e também da repercussão negativa de parte da torcida, que era contra a chegada do ex-jogador do Palmeiras. Mesmo assim, tal, beleza. Cara, obrigado, Alexandre Matos. Obrigado, vocês aí, torcedores do Corinthians, que estão na live me acompanhando, que estão com o Instagram aberto, ou no celular, ou no computador, enfim. Entre no Instagram do Alexandre Matos e vai lá e comenta obrigado, cara. Obrigado. Nada contra o Rony ser humano. Tive com o Rony uma vez ou outra já, enfim, um cara super humilde, pareceu e tal. Tem um carrão, tá? Mas enfim, nada contra o Rony ser humano, mas o Rony, jogador de futebol, pô, não serve para jogar no Corinthians, cara. Não serve para jogar no Atlético Mineiro. Não servia para jogar nos Porcos. Foi um esquema que o português lá arrumou para fazer ele jogar e deu certo e tudo, mas é um cara fraco tecnicamente. E outra, o Corinthians estava falando de pagar pela contratação do Rony, 20 e tantos milhões de reais. Então que vá com Deus para o Santos. Ainda bem que o Santos atravessou esse negócio. E eu vi muitas páginas falando, o Santos deu um chapéu no Corinthians. Eu pensando, pô, por mais chapéus como esse, cara, tá? Por mais chapéus como esse. E fiquei feliz também que o Corinthians se irritou com o Rony. Putz, essas notícias são maravilhosas. De novo do André Hernan. E essa foi a notícia de manhã, tá? Como eu peguei o horário ali para vocês, 10 da manhã. Aí hoje, mais à noite, já acho que 2 ou 3 horas antes de eu entrar aqui, tá aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu fazer bonitinho para vocês conseguirem acompanhar aqui. Já aqui, ó, quase 4 da tarde, Vinícius Nicoletti. Rony se despede no Atlético Mineiro e Santos define data de apresentação do novo reforço. Rony está a caminho do Santos. Após acerto encaminhado com a equipe da Vila Belmiro, o atacante se despediu de seus companheiros e funcionários do Atlético Mineiro nesta terça-feira 27. Segundo a apuração da ESPN, Rony irá se apresentar no Santos Rei Pelé nessa quinta-feira. Então, quinta-feira,
depois de amanhã, também conhecido como depois de amanhã, Rony Rústico está chegando no Santos, rapaziada. E eu sei que isso aqui é um canal de Corinthians, isso aqui é Repórter Coringão, Alambrado Alvinegro, não paraiano, Alvinegro da cidade de São Paulo, mas eu precisava trazer isso para vocês, porque para mim foi um alívio tremendo. Eu vi poucas páginas do Corinthians falando, né, o Rony não vem, então eu estava até com medo, tive que entrar, como eu vi aqui no site da ESPN, em outros canais para saber sobre o Rony Rústico, e para ter a certeza de que ele não vem, ele está fechado com o Santos, já se despediu do time do Atlético Mineiro, no momento que batemos 100 pessoas na live, Rony Rústico não vem para o Corinthians, rapaziada. Levantem a mão pro alto, agradeço ao Alexandre Matos, agradeço ao Santos. É a novela que se estende no Brasil, né? Eu já falei para vocês que é a novela mais famosa do Brasil depois de Caminho das Índias. Olha isso, olha essa notícia maravilhosa da ESPN e do André Hernan também. Corinthians conversa com a FIFA para resolver impasse por Alisson e São Paulo estipula prazo para pagamento. Pai amado, se esse Alisson chegar aqui no Corinthians e não comer a grama, não der a vida em campo, Dorival vai ter que explicar sobre ele em toda a coletiva de imprensa. Vão perguntar: Ô Dorival, por que você queria tanto o Alisson se ele só toca para trás? Ô Dorival, por que você queria tanto o Alisson se ele não joga nada? Enfim, então olha, esse tipo de novela eu acho que só piora a chegada do jogador ou não para o Corinthians. Não sei o que vocês acham, comentem aí. Vamos olhar as palavras aqui. É difícil ficar falando aqui por uma hora assim, rápido, né? O Corinthians tenta resolver um impasse financeiro para, enfim, anunciar a contratação do meio-campista Alisson, acertado com o clube desde a última semana. Com dificuldade no fluxo de caixa, o Timão ainda não fez o pagamento de R$1 milhão prometido ao São Paulo para que o empréstimo seja aprovado. Tal situação foi levada, inclusive, à FIFA. Segundo apurou a ESPN, informação da ESPN, Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians, viajou ao Paraguai para um evento da Conmebol na última segunda-feira, onde conversou sobre o caso com Gianni Infantino e Alejandro Domingues, presidente da FIFA e da entidade sul-americana da Conmebol, respectivamente, sobre o assunto. Então vocês imaginam esse bate-papo, rapaziada. Marcelo Paz, Alejandro Domingues e Gianni Infantino, presidente da FIFA, presidente da Conmebol e o executivo de futebol do Corinthians, conversando sobre Alisson, sobre um empréstimo, sobre o Corinthians conseguir pagar R$1 milhão ao Alisson, por um empréstimo de 1 ano ao Alisson. Enfim, Paz tenta encontrar garantias bancárias para fazer o pagamento do valor ao rival por Alisson. O tricolor, por sua vez, não abre mão da chamada cláusula anticalote, acordo feito entre os clubes que prevê que o São Paulo poderá, mesmo após a assinatura, travar a operação caso não receba a quantia combinada. É justo, né? O Corinthians se tornou mal pagador, enfim. A reportagem apurou ainda que o São Paulo estipulou um prazo de 3 dias para que o Corinthians realize o pagamento. Até o momento, porém, fontes asseguraram que não há chance do negócio melar, uma vez está tudo fechado a palavra entre os clubes. Alisson, inclusive, visitou o CT, para quem viu ontem a live eu falei isso, o Alisson esteve no CT do Dr. Joaquim Grava ontem, não treinou, não participou das atividades, não fez exame, não fez nada, mas esteve no CT ontem do Corinthians para conhecer as instalações. Tá tudo certo. Corinthians e Alisson, tudo certo. São Paulo e Corinthians, tudo certo. Documentação, tá tudo certo, rapaziada. Para quem vive perguntando do Alisson, a única coisa que falta é o Corinthians pagar R$1 milhão pro São Paulo. E agora o São Paulo colocou um prazo de 3 dias. Porém, segundo a informação aqui da ESPN, do nosso querido André Hernan, que assinou a matéria, né? Não tem chance do negócio melar. Então, mesmo que passe esses 3 dias e o Corinthians não consiga, a chance do Alisson ter que voltar para o São Paulo é muito pequena. Eu vi um vídeo do pessoal do meu timão também, que ou foi do Alambrado, enfim, agora eu não vou lembrar, desculpa aí quem falou, mas que o Crespo já falou no começo do ano que não contava com o Alisson, enfim, então assim, cara, a chance de melar o negócio é muito pequena, tá? O Corinthians precisa desse dinheiro e com a chegada do Marcelo Paes, eu acho que o time a diretoria tá muito pé no chão, sabe? Não é tipo assim, é só R$1 milhão, tira R$1 milhão do salário do Memphis, ou deixa de pagar o cara da água, ou deixa de pagar a marmita, ou deixa de pagar, não, tipo assim, tem R$1 milhão? Não tem. Então vamos correr atrás de outra forma. Não vamos tirar daqui, não vamos tirar dali. Isso é uma coisa que me conforta muito, mesmo por um valor tão irrisório. Essa é a nossa situação. Vocês estão vendo as notícias de que a dívida aumentou, enfim. Então, fico feliz que o Corinthians não esteja fazendo loucuras, ainda mais por um jogador como o Alisson. Enfim. Mas é isso, tá? Alisson deve jogar no Corinthians. Já o Corinthians deve achar esse dinheiro e conseguir.